aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu estava pela internet, estava pelo Facebook pra ser mais exata, e eu recebi uma imagem na minha cara que eu fiquei em choque. Eu não sei se tem alguma série, algum anime, algum desenho que vocês têm aquele carinho tipo, nossa, isso aqui foi tão querido pra mim durante a minha infância, foi tão importante pra mim. E eu tenho um pouquinho disso com Death Note. Death Note foi o primeiro mangá que eu li inteiro, cheguei a ver o anime e tudo. Eu tinha um roleplay muito forte com amigas minhas em relação aos personagens e tudo mais. E o primeiro cosplay que eu fiz, pra quem ficou curioso de qual personagem era, foi o do Melo. No anime ele não é legal, mas leiam o mangá que ele é muito show. E aí aparece esta imagem. E aí eu fiquei assim, que edit bizarro do Light é esse? E aí que eu fui ler algumas notícias. Teve uma entrevista com o criador de Death Note, que se chama Obata ou Obata, eu não sei, desculpa. E ele tava falando sobre o design dos personagens e a criação do design dos personagens. E ele tava comentando que o Ryuko, ou Ryuki, ou enfim, que é basicamente o Shinigami que acompanha o Light em Death Note, ele teve um problema muito sério criando ele, porque pra ele, quando ele pensava em Shinigamis, a ideia pra ele era tipo, como se eles fossem rockstars, tipo, super atrativos e tudo mais. E por isso, a ideia original dele, do Ryuko, consistia nele parecer com o Light, ou seja, ele era um cara jovem, né, com cabelo preto e com as asas, né. Mas aí ele mudou de ideia, porque ele achou que, por ele ser um personagem muito bonito, ele chamaria muita atenção, e isso podia distrair as pessoas do personagem principal, ou dos personagens principais, que ele criou, que é o Light Yagami e o Lawliet, né, o L. E aí ele resolveu, né, ele conversando sobre como deveria ser com o pessoal, com o editor e tudo mais, ele decidiu apagar a ideia original dele e ir pra uma coisa mais, né, monstruosa, mais grotesca e tudo mais. É aquilo, é engraçado quando uma coisa tem um conceito que muda tanto pro final e a gente conhece o produto final e depois a gente vê esse conceito totalmente diferente. Porque quando eu olhei, primeiro que foi exatamente a mesma reação da maioria das pessoas, que ele parecia uma cruza do Light com o Mikami. Eu pensei assim, meu Deus, é alguma coisa do artwork? É alguma capa de mangá que eu não tô sabendo? E eu fiquei muito confusa, porque eu não sei se pra vocês, mas pra mim, o traço do Death Note é um traço muito único, especialmente com os elementos e tudo mais. Olhando pra isso, eu sabia que era, tipo, algo de Death Note, mas eu não sabia. Quer dizer, eu não conseguia imaginar com certeza o que era essa imagem. E aí, quando eu li, eu fiquei meio em choque. Mas, quando eu li toda a justificativa, primeiro que eu não sei bem se eu concordo com a ideia de que deuses da morte tem que se parecer com caras gostosos. E eu quero fazer um adendo que todos os caras gostosos do Obata, tipo, são iguais. Normalmente, quando a gente pensa na imagem de um demônio, você pensa também num monstro, apesar de Lúcifer ser um dos arcanjos mais belos. E falando em Lúcifer ser um dos arcanjos mais belos e como a gente pensa em demônios, existe um plus nessa notícia, que as pessoas perceberam, né, na verdade lembraram. No Death Note 13, né, no mangá 13, saiu um especial depois tudo. Ele comentou um pouquinho sobre a ideia de como foi desenhar o Ryuko demônio, e ele falou que era muito difícil de manter uma padronização do desenho pro personagem, e que era engraçado porque a coisa começou a ficar tão caricata, que ele sentia que ele tava desenhando, na verdade, uma máscara. Então é interessante porque essa observação deixa muito em aberto, porque passa essa sensação de que em uma entrevista ele diz que esse artwork original era o que ele pretendia fazer e que ele mudou pra não tirar o spotlight, né, do Light. Ele disse que é uma máscara que esconde uma face mais atrativa e tudo mais. Então, basicamente, dá a entender como se realmente esse design ainda fosse o original, mas que ele esconde esse lado humano e tudo mais. Cara, é muito engraçado, vocês sabem, eu não costumo fazer vídeos sobre esse tipo de notícia, eu tipo, uau, Death Note foi uma coisa muito querida pra mim, e eu fiquei muito assim, meu Deus, será que as pessoas sabem disso? Essa imagem começou a rodar, pelo menos aonde eu achei, foi um ano atrás no Reddit. As pessoas estavam falando, né, sobre esse concept art e tudo mais. As pessoas já tiraram essa entrevista no próprio Reddit pra falar e explicar de onde veio essa imagem e qual é a explicação por trás dela. Mas o engraçado é que quando você vai ver em portais de notícia, ou pelo menos onde eu encontrei nos portais de notícia, essa notícia reviveu esse ano no final de junho. E eu também só recebi essa notícia, tipo, agora. E assim, pode ser que isso esteja rolando na internet há muito tempo e todo ano passa algum desavisado pra falar, meu Deus, o que é isso? E eu fui uma dessas desavisadas. E aí eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer um vídeo sobre isso, porque eu sou muito apaixonada por Death Note.
Note. Eu não sabia disso. E eu achei muito interessante, porque eu não sou dessas de ficar impressionada com design, nem nada assim. Mas pra mim foi uma mudança muito grande de um design pro outro. E foi interessante porque ele teve um porquê do design atraente, como eu expliquei da história dos Rockstars, que eu não necessariamente concordo pelo que eu falei, que eu acredito que criaturas da morte ou demônios e coisas do tipo precisam impor um certo respeito. Não que anjos não impõem. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Enfim. Então pra mim é muito estranho ver isso e tem um porquê ele não seguiu com isso, né? Que foi por causa do editor dele e da ideia de tirar o spotlight do Light. E ainda tem uma explicação de que o Ryuko atual pode ser, tipo, a cara dele é uma máscara que esconde. E esse ser está escondido embaixo daquela máscara. Eu me sinto no episódio do Scooby-Doo. Foi por isso que eu quis fazer esse vídeo pra vocês. E não tem mais nenhuma informação além disso. Como eu falei, foi essa entrevista e esse plus que veio do mangá 13 do Death Note, né? Só ligando, né? Costurando essas informações junto com a imagem pra vocês terem toda essa noção de, meu Deus, como isso aconteceu e como chegou onde estamos e qual é a teoria de onde estamos. Enfim. Obrigado por você assistir esse vídeo. Se você também teve seu cérebro explodido nesse momento, compartilha com seus amigos, compartilha com gente que gosta de Death Note que também não sabe, pra que essa notícia não fique todo ano, tipo, uau, peguei desavisados. Porque, tipo, eu fui uma dessas desavisadas e eu me senti, tipo, meu Deus, eu gostando dessa série como eu não sabia disso. Sua poser. Pois é, enfim. Grande beijo.